Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre mineração de criptomoedas, um raio-x do atual cenário. E comigo eu tenho o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos lá mais uma vez. Você me encontra no Twitter, no @investidordeskDSC, porque não coube descentralizado. E vamos falar do principal aspecto, um dos principais, né? Que mantém as nossas queridas redes funcionando, né? A gente vai falar de mais coisa aí que não é tão querido, não, mas tá valendo. Certeza. Assim, faz tempo que a gente não fala de mineração, mas recentemente aconteceu um fato curioso, por assim dizer, né? O que é esse fato curioso? Houve o ataque nas instalações do Irã, as instalações nucleares, e coincidentemente o hash rate do Bitcoin caiu. Levando em conta que a maneira mais fácil de uma vez dado o start de um projeto nuclear para armamentos, você vai precisar de urânio enriquecido, né, para isso. É você ter esse urânio enriquecido e utilizar ele para geração de energia, né? Normalmente, o padrão é um país desenvolver a tecnologia, né, para enriquecimento de urânio, utilizar ele em geração de energia e aí utilizar para fins militares, né, bombas nucleares. Então, é esperado que um país que esteja desenvolvendo ou já estivesse desenvolvido material bélico nuclear tenha geração de energia nuclear. E isso é uma forma de rentabilizar esse processo todo, né? Uma vez dado esse start, você rentabiliza dessa forma para financiar até mesmo o restante do projeto. E hoje a gente sabe que a maneira mais rentável de você vender ou utilizar e rentabilizar um grande volume de energia elétrica é justamente a mineração, né? Porque você não está sujeito a aumento de demanda, ou a necessidade de demanda de produção de energia cíclica, por exemplo, como você faz no residencial, que de dia as pessoas não estão em casa, o consumo é menor, à noite você tem picos de geração, então você consegue utilizar exatamente a energia toda que você produz com mineração de criptomoeda. E faz isso de uma maneira muito barata em relação ao restante, porque você não tem que distribuir energia para grandes distâncias, se minera no local. Então, há uma possibilidade de que essa queda no hash rate esteja ligado a essa questão no Irã, né? E isso não é confirmado ainda, mas é uma possibilidade. Mas, de fato, o que houve de fato é que houve essa mudança na rede do Bitcoin, né, uma queda de dificuldade, de ajuste de dificuldade de quase 8%, né, quando faz aqueles ajustes em 2016 blocos, mais ou menos 15 dias, teve essa grande redução de dificuldade, né, uma considerável redução. E não só ele, né, mas assim, outras criptomoedas também tiveram reduções, mas isso no momento também ligado a uma baixa rentabilidade geral, né, que é uma coisa que eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, que a pergunta sempre clássica é, mas a mineração ainda está compensando? Então, a gente tem que destrinchar o que é esse compensar, né? Você paga energia, sabe? Então, já começa esquecendo por aí. Você tem uso para o calor? Não muito. Tá, isso pode ser um problema, mas se você
não paga energia, ainda pode ser uma coisa ou outra rentável. Quanto de energia você tem disponível para isso? Então, assim, é tudo muito pensado. Já não é mais uma coisa do tipo, cara, porra, tô com as placas de vídeo parada aqui e cada uma tá fazendo $10 por dia. Não, esquece. Esquece. Você não vai encontrar mais um mercado assim. Então, a coisa mudou bastante, né? Ela não está mais naquela mesma bonança, e eu, sinceramente, não acho que vá voltar, tá? Nós teríamos que ver valorizações muito expressivas em altcoins para que alguma se destacasse a ponto de absorver hoje um hash rate muito grande, porque a barreira de entrada de mineração ela é muito baixa, né, Felipe? Sim, você não precisa ter um Cara, conhecimento avançadíssimo. não, assim, é claro que depende, né, do que você vai fazer e o tamanho do setup que você vai fazer, né? Mas ainda assim, é muito viável. Se você for, por exemplo, minerar, sei lá, Monero, né? Que é simples e mais acessível e tudo mais, cara, é muito fácil. É assim, é muito simples, entendeu? Você consegue tranquilamente, porra, com um computador e um pouquíssimo conhecimento técnico, pouquíssimo mesmo, sabe? É só você ver os tutoriais na internet de como que Uhum. você tem que proceder, você resolve esse problema, entendeu? Você resolve isso, porra, com facilidade, entendeu? Então, assim, sim, você não vai precisar de tanto. Ah, eu quero montar uma fazenda de mineração. Não, não, calma. Aí, realmente, aí já É, complica um pouco, né? mas assim, Mas, para a mineração ser rentável, para voltar para a casa das pessoas, como foi com o bull market, o último bull market com Ethereum, não vai acontecer. é, Acho que essa é uma oportunidade. Teria que muita coisa mudar profundamente. Teríamos que ter uma crise maior do que foi a pandemia, e ela ser direcionada a uma moeda proof of work. E esse proof of work resistente a ASIC, né? Então, para a gente estar falando em GPU e CPU, para que isso pudesse voltar a ser uma mineração doméstica. São tantos e se, sabe? é, Sei lá, acho que o Ethereum Classic, por exemplo, que ainda é minerável com GPU, cara, ele teria que subir, né? Tá hoje, dia 2/7 que a gente está gravando, ele está em $17, ele teria que ir para, sei lá, $2.000, entendeu? Então, assim, é um crescimento tão exponencial de moedas que não estão demonstrando isso ao longo do tempo. Isso é importante dizer, uhum, né? As pessoas falam, mas dá para minerar alguma coisa ou outra, tal, se você tem energia de concessionária, que é mais barata e tal, você ainda tem uma lucratividade, tá, mas para a coisa massificar novamente, eu acho muito difícil, cara. É algo que não vislumbro nos próximos 5 anos, assim. Posso estar errado, mas... ah, não, eu também acho que não, assim, indo um pouco, né, para esse lado, né, se você for olhar entre criptomoedas mineráveis, né, como um todo, e saindo um pouco, né, de Bitcoin ou de Monero, que é uma coisa que a gente gosta, ah, eu não consigo ver isso, né, tem um pessoal do hype, né, que fala que a altcoin season tá na porta, pá, essas coisas assim, né, essas maluquices. Eu não curto muito isso, sabe? Eu não simpatizo muito com isso e mesmo assim eu não acredito muito nisso, entendeu? Eu já não acredito muito nessa história, né? Que essas coisas podem voltar, né? A crescer, atingir esses patamares anteriores e tal, né? Hoje meu foco já é praticamente
Bitcoin, meu foco é Bitcoin e Monero, né? E o USDT, mas o USDT você não minera, né? Então, assim, eu já nem ligo muito para essas outras coisas. Talvez é por isso, né? Um viés meu, né? Que eu fico meio que desacreditado. Mas ao mesmo tempo que é um viés, a gente tem hoje um número tão grande, né, de criptomoedas que seja das Proof of Work mesmo, né? Que você não consegue ver nenhum resultado, sabe? Então, eu, sinceramente. Ou resultados pontuais, né? Teve uns meses atrás, coisa de um ano atrás, eu acho, a Caspa, eles fizeram ASIC de Caspa, e as primeiras ASICs que saíram tinham uma rentabilidade absurda. Assim, absurdo, a gente está falando de um equipamento que se paga em 2 meses. Jesus. Era mais ou menos o que era no ápice do Ethereum, né? Uma placa de vídeo se pagar em 2, 3 meses. Não, eu acho que no ápice do Ethereum era um pouco mais, assim, ainda era absurdo, mas é um pouco mais. Mas o problema foi o seguinte: houve uma enorme manipulação de mercado, a gente fez até episódio falando disso. E porque a empresa que lançou, porra, se ela está lançando um negócio tão lucrativo, por que ela está vendendo? Estava trazendo a valor presente. Por que essa pressa? Porque ela já tinha as outras gerações. Ela foi jogando isso no mercado, o hash rate da rede foi explodindo e a rentabilidade de todo mundo foi despencando. Então, assim, muita gente caiu. Eu considero isso um golpe, sabe? Caiu nesse golpe da produtora de ASIC, que dumpou no mercado, ela já sabia, porque assim, ninguém cria gerações de ASIC com 3 meses de diferença. Ela já tinha isso pronto, já tinha isso quase lançado. Ela lançou uma coisa inferior no mercado, desovou no mercado e entrou com isso, né? Então, houve uma centralização. Teve um dia que eles faziam um host também, e aí a coisa parou, e quando parou o hash rate da rede para manutenção, o hash rate da rede caiu quase 50%, ou seja, os caras dominavam uma puta parcela enorme do mercado no host deles. Então, era aquela coisa, ganhava 2 vezes, ganhava vendendo energia e não tinha o risco, né? Muito parecido com o que a gente falou que algumas pessoas fazem no Paraguai, né? Que usam energia roubada e montam somente a estrutura. O risco dos equipamentos é host, faz host, vende a energia, né? Como se estivesse pagando a conta, vende a energia e faz esse hosting. Se aparece alguma coisa, uma polícia vai prender os equipamentos, o pesado financeiramente dos equipamentos não é dele, né? Do cliente que comprou, e tá tudo bem para todo mundo, né? Eles saem vitoriosos numa situação dessa. Então, é um mercado que hoje está muito ruim. Se você não tiver uso, por exemplo, se você me perguntar, mas você minera? Eu minero. E compensa? Compensa quanto? Quanto está te dando? Está me dando uma casa a 20 graus no inverno. Entendeu? Mas não faz sentido o que você está falando. Lógico que faz. Eu preciso do calor. Eu ia gastar com esse calor de qualquer forma. Eu uso mineração para gerar esse calor. Mas ela é lucrativa? Ela não precisa ser lucrativa. Ela me dá um cashback da luz, já está valendo, porque eu ia gastar a luz de qualquer jeito, ia jogar esse dinheiro, né? Ia ser 100% gasto em resistência. Então, não faz sentido a pergunta, entendeu? Porque eu tenho um outro propósito de uso. Então, se você tem um outro propósito de uso, a mineração compensa, faz sentido. Agora, ela não tendo, sendo puramente equipamento e retorno financeiro desse equipamento, no momento, a menos que você tenha energia gratuita, mesmo assim já não está muito bom. Né? São rentabilidades baixas. A gente pode falar de algumas coisas de rede, né? Aquele sistema que a gente
critica sistema de pools e tudo que foi criado, né? Emergiu de uma necessidade de mercado por causa do modelo do Proof of Work, né? Apesar das pessoas ter um certo público achar que Proof of Work é a maravilha e a perfeição do sistema de incentivos e, né, da teoria dos jogos em ação, tem certas limitações, né? E esse sistema de pools, da maneira com que ele é projetado na maioria dos casos, diminui o espectro de descentralização de uma moeda. Então, eu vou dar um exemplo. O Monero hoje, a pool maior, né, dia da gravação, que é a suportexmr.com, só ela está com 39,2% do hash rate conhecido. Hoje, segundo lugar, Nanopool, 24,5%. Ou seja, 65% praticamente do hash rate está em duas pools. Altamente concentrado, altamente centralizado. É muito bom que o pessoal veja a gente falando isso, porque o pessoal fala que a gente é negacionista de Bitcoin, né? Tá aí, gente. Tá aí. Estamos falando. A Monero ainda tem a P2 Pool, que ela tem um funcionamento diferente. Ela funciona quase como o extrato de V2 deveria funcionar no Bitcoin e não funciona ainda. Uhum. Você conecta ela diretamente no seu node, ela soma esses hash rates todos, mas sem uma estrutura centralizada, faz essa divisão automaticamente quando encontra blocos. Então, ela tem um funcionamento diferente. Ela não é um site, uma entidade. Ela é um sistema descentralizado de soma de hash rate e divisão. Cada node tem autonomia de montar o bloco da maneira que ele quiser. E quando é encontrado, este valor é dividido por todo mundo de uma forma... Não é um site, é só uma forma de você conectar, e essa pool, ela conecta os nodes. Ela não conecta numa estrutura centralizada onde cria o bloco. Então, dá muito mais autonomia local e descentralização. Então, essa é uma pool, por exemplo, ela está em 5º lugar, né, no Monero nesse momento. Mas é uma pool que, se ela tivesse com esses 39% do hash rate conhecido como está suporte XMR, não seria um problema, porque a gente sabe que pelo funcionamento dela, ela estaria distribuído a geração de blocos, a maneira como os blocos estão gerados. Então, ela não poderia ser um ente malicioso e se voltar contra a rede, porque ela dá total autonomia aos nodes que estão conectados a ela a fazer o bloco e incluir a transação da maneira válida, do jeito que eles acharem que é melhor, e, lógico, toda a rede audita depois e valida. Então, fica essa menção aí a P2 Pool, que ela tem um processo um pouco diferente, acho que vale explicar, né? É super válido falar isso, né? Porque a questão da P2 Pool é a única exceção, assim, digamos, né? Que era para ter no Bitcoin, não tem, não sei o motivo, mas, enfim, ainda assim, cara. Grana. Exatamente, né? Dinheiro. Pode ser, né? Pode ser, Cara, mas... vamos conversar uma coisinha, pequena parte nisso. O Monero tem desenvolvedores que são anônimos, né? Uma rede menor, os caras preferem o anonimato, já sabem da perseguição e tudo. No Bitcoin a coisa funciona um pouco diferente. Então, os desenvolvedores, o core, todos são pessoas públicas, conhecidas e tal.
Se você fosse uma das maiores pools de Bitcoin do mundo, você não financiaria desenvolvedores para manter o Bitcoin exatamente do jeito que está? Sim, claro. Claro. Então, é grana, cara. É por isso que não vai surgir alguém com uma coisa dessa, e aí surge a quantidade de hash rate necessária para fazer impacto é muito grande. Você teria que estar em lobby com outras grandes organizações que são as pools de mineração. As pools, não, desculpa, as fazendas de mineração. No Monero isso não acontece. É um processador, um voto. É o que está no white paper do Bitcoin? É. Entendeu? Mas é muito mais fácil você virar para o cara que colocou a GUI Wallet, vai lá e fala assim, P2 Pool, vou colocar aqui aquele processadorzinho dele que está parado, que não gasta energia, ou uns cores do processador que ele usa como servidor, do que você ir lá e convencer uma fazenda inteira que tem 5.000 máquinas. Olha, vamos usar essa pool aqui porque é maneira. Porque se ninguém estiver usando, não faz sentido. Então, alguém construir uma P2 Pool no Bitcoin pode ser um trabalho, um esforço em vão, porque não vai chegar em nada. Você não vai conseguir convencer os grandes fazendas de mineração que têm taxas especiais, que têm facilidade junto com a mineração, que tem uma série de coisas a falar, não, vamos isso aqui que é open source porque é para ajudar a rede. Então, assim, é um modelo diferente, mais centralizado. Não tem por onde ir. Né? E falando em Bitcoin centralizado, Foundry com 28%, Antipool com 17% e Via BTC com quase 12%, ou seja, também centralizado um hash rate onde os três maiores entes já têm mais de 50% da rede. E isso não é muito diferente nas maiorias das pools de prova de trabalho, tá, gente? Na Caspa, por exemplo, um pool, 31%, F2 Pool, 19,3%, Whale Pool, 14,7%, ou seja, as três principais normalmente têm 50% do hash rate. Se você acompanhar, deixa eu fazer um pequeno... se você acompanha no Mining Pool Stats o Monero, você vai ver que tem grandes oscilações em pouco tempo. Por exemplo, falei da Support Pool que estava com 30 e pouco, já está com 41. Ela tem uma oscilação muito grande, principalmente depois que entrou um player de inteligência artificial que colocou todos os processadores deles para minerar Monero enquanto ele estava ocioso de processamento de inteligência artificial. Então, meio que bagunçou os dados do hash rate da rede. O Monero tem sofrido grandes oscilações ao longo do dia, tá? Então, fica essa dica que às vezes vocês vão olhar e vão falar, mas peraí, pô, eu falei 41 agora, já está 43. Então, esse reporte ficou meio maluco em relação às coisas assim, justamente por causa dessa possibilidade. E que é uma possibilidade interessante, né, cara? Se você tem você roda inteligência artificial, se você tem um processamento ocioso, por que não usar ele para minerar e aumentar os seus lucros? Exatamente, né? Exatamente. É um bom raciocínio, né? Então, é aquela coisa do compensar. Compensar já não é mais equipamento, custo de energia, né? Você tem um outro projeto, você utiliza processamento de alguma forma, né? Cara, pô, tem uma empresa, tenho meus servidores aqui, uma empresa grande, tenho meus servidores, eles ficam rodando 24 horas. Cara, posso pegar uns 2 núcleozinhos, quanto é que é o uso do teu processador normal? Na média, 40%. Porra, por que você não pega 2, 3 núcleos por processador e coloca para minerar Monero enquanto isso? Então, aí vai compensar. Por quê? Vai subir um pouco o consumo de energia? Sim, mas, porra, o basal dele já é, né?
acréscimo é muito pequeno em relação às vantagens que pode trazer uma mineração via CPU, né? Então, a mineração ficou muito mais nichada hoje do que era há 5 anos atrás, por exemplo. Muito mais nichada. E especializada também, né? Tipo assim, eu acho que ficou mais especializado, assim, eu posso pensar, eu posso dizer mais por esse lado, porque, tipo assim, nichado já sempre foi, sabe? Mas o problema é isso, o problema é que você especializa muito algumas coisas que você consegue, tipo assim, é difícil de você acessar. Por exemplo, ASICs, né, de Bitcoin, elas são caras e inacessíveis porque elas são muito específicas, né? Então você sobe um pouco o patamar do jogo. Para Monero você não tem esse caso, mas para algumas outras coisas, assim, a gente pode falar que a gente está num nível muito especializado da mineração. Por exemplo, você não vai entrar na mineração de Bitcoin sem investir muito dinheiro, sabe? O que você já consegue fazer com Monero. Você não vai ter tanta rentabilidade também, né? Claro, mas sim, é difícil, sabe? Eu acho que é isso. Mas assim, é complicado. Você não vai conseguir chegar e assim, não, quero fazer, quero participar. Você vai ter que botar um dinheiro grande. E vai esperar um Sim. bom tempo também para ter retorno, né? Então. Uhum. Sim, começar do zero é complicado. Eu acho que em casa você tem que pensar em uma série de outras coisas, né? Você pode falar assim, pô, vou colocar energia solar em casa, baterias de backup e tal. Aí você pode pensar, por exemplo, em superdimensionar esse sistema, pensando em gerar um pouco mais de energia para utilizar essa energia ao longo do teu dia, né? E minerar com essa energia. Afinal de contas, você já gastou uma vez só e o sistema ao longo do tempo vai se pagando, né? Então é melhor assim, não existe lado ruim em ter energia demais, né? Existe Sim. lado ruim em ter energia de menos. Então, é uma forma de você pensar. Mas para doméstica, é muito complicado você pensar num ASIC no padrão que a indústria está fazendo. Tem alguma coisa sendo mudada de fazer ASICs menores para uso doméstico, mas o padrão é uma máquina que consome de 3 a 5 mil watts por hora, sabe? 5 mil watts é um chuveiro, ligado 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, demanda uma estrutura elétrica adequada, demanda um espaço, faz um barulho, ventoinha. Ou se você comprar um hídrico que não faz, né, uma respiração líquida, tem fluido, tem uma série de coisas que você tem que ficar controlando, bombas e tal. Então, não é algo barato para doméstico. Aí você tem que voltar para GPUs e CPU. CPU é o que está sendo mais rentável no momento, né? Dero e Monero. Dero, na verdade, dá um pouco mais que Monero, mas Dero oscila muito negativamente, principalmente. Então, as pessoas às vezes preferem Monero por uma maior estabilidade, até né, é um desejo, a pessoa quer ter mais Monero, entendeu? Então, ao Sim. invés dela ficar arriscando no trade com uma moeda pequena, com uma rentabilidade um pouco maior, ela fala, não, já Monero logo de uma vez e pronto. Então, tem um lado de convicção, mas é a partir essas pequenas particularidades, eu diria, que o Monero, que a mineração se torna doméstica, né? Ou solução de esquentar, né? Assim, dá para você esquentar piscina, dá para você esquentar água com um ASIC, né? Ou pelo menos parcialmente água, porque você consegue jogar uma água até uns 50 graus, mais ou menos, né? Se você precisar de água mais quente, você vai precisar esquentar de outras formas, mas já faz um pré-aquecimento, né? Um aquecimento parcial dessa água. Então, é possível fazer. É mais caro do que um sistema normal? É mais caro que um sistema normal. Mas, às vezes, a pessoa fala, olha, já que eu vou gastar, pelo menos eu vou ter isso de volta, né?
uma dessas dura, sei lá, 3 anos, 3, 4 anos, é a mesma coisa que duraria o meu sistema de aquecimento. Bota a coisa no papel e acredita na criptomoeda, quer ter ela ao longo do tempo, então faz uma coisa assim. Né? Já vi também loucuras, quando a coisa do Waze que estava lá da Caspa estava absurdamente pumpando assim. Pô, tinha cara que falou, pô, eu alugo casa em comunidade e eu boto uma por casa, porque eu não pago energia nas comunidades. Eu falei, pô, mas aí você vai fritar o negócio, né? Estou nem não, velho. Não, frita pelo calor e frita pela instabilidade da energia, né? Aí o negócio Mas dura 2 aí... meses, não paga nem o material, o equipamento, entendeu? Esse é o problema. mas eu acho que deve ter uns esquemas maneiros só nesses lugares assim, sabe? Botar em Tem, favela, mas nossa senhora. é que eu te falo, a coisa se torna muito nichada. Não é mais. Não é mais uma coisa, vou pegar aqui e pronto. Então, tá um cenário mais, eu diria, hostil para mineração, né, para a casa das pessoas. Teve essa queda desse hash rate do Bitcoin aí que mostra que, né, se isso for verdade, se isso estiver acontecendo, Bitcoin está financiando guerra, né? Contrário de... e veja bem, não é porque é o Bitcoin, Monero pode estar financiando guerra também. Moedas Proof of Work e Proof of Stake podem estar financiando guerra. Precisa parar de ter essa ingenuidade de achar que só porque vai trocar uma moeda, né? Ainda não estamos nesse ponto, né? Uma moeda mundial, ainda não estamos nesse ponto. Mas as moedas mineráveis, ou que se ganha com taxa de transação, qualquer coisa assim, elas podem ser acumuladas por estados para utilizar no financiamento de guerra. Não é porque mudou o dinheiro que a guerra vai acabar. Não mesmo. Tá? Assim, pode ser o melhor do dinheiro. Não vai acabar com guerra. É da natureza humana o conflito. Tem gente que vai pegar o Bitcoin e vai achar que é válido financiar tal ou qual guerra, igual o pessoal que fez doação de Bitcoin para a Ucrânia. Exatamente. Pronto. E assim, é claro que a escalada da guerra muda. Você não pode imprimir dinheiro, você não pode. Isso sim, né? Mesmo tendo, por exemplo, a escola de Salamanca mostrando que isso é válido numa situação de guerra, né? Porque você está lutando contra a sua própria aniquilação, né? E muitas vezes o inimigo tem intenções muito menos nobres que a sua. Então, é uma situação a ser pensada também. Né? Impressão temporária de dinheiro para isso. Mas Mas é assim, complicado, cara. Não é simples dizer assim, vamos utilizar um dinheiro que não pode ser impresso aleatoriamente, que aí não está financiando guerra nenhuma. Não, tá sim. Tá sim. Tudo e qualquer coisa que tem valor pode ser usado para financiar uma guerra, meu amigo. então, uma coisa assim que a gente, né, esse quesito, né, na verdade, ele traz à tona, né, o Soft War, né, o livro lá do Jason Lowery, e ele fala, né, que a nova guerra, né, ela não é mais de pessoa brigando com pessoa, né, agora a guerra, ela envolve hash rate, ela envolve esse tipo de coisa, né, o que eu não discordo, mas, né, partindo por esse princípio, né, vamos fazer essa digressão aí, indo para esse lado, se você for olhar, você tem que ter meios viáveis para você defender fisicamente o seu território. Se tem uma coisa na qual, né, você não poderia, né, tipo assim, segurar no preço, no custo, no gasto, é a defesa, porque isso você pode ter o hash rate que for, cara, se você não tem meios de defender sua fronteira, ele vai entrar e vai pegar. Você tem um hash rate e vira um alvo por causa disso. Exatamente. Então, tipo assim, não é
Não é simplesmente, né, o hash Cara, rate, não. Você tem que ter defesa, né? não são as criptos que vão resolver isso. Não é a Não, mineração que vai resolver isso. não, nem o Nem Bitcoin. a Proof of Work, nem a Proof of Stake. Tá? Não. As pessoas precisam entender, e o Ricardo de Rolante falou isso muito bem quando deu entrevista para gente. Estado não joga com a teoria dos jogos. Ele não é um livre mercado. Ele tem tempo infinito, ele tem recurso infinito, e ele tem o poder de manipular o mercado de forma infinita. Enquanto as pessoas estiverem usando o dinheiro dele. Quando ele não tiver, é óbvio que ele vai ter um colchão de economias que ele vai poder sair na frente em relação a minerar a nova moeda mundial e ter uma espécie de imposto global de operações financeiras. E ele vai usar isso para financiar a guerra. É. Se a guerra vai conseguir escalar ou não do mesmo nível que agora, acho que não. Porque um gasto de guerra é um gasto elevado e o dinheiro limitado tende a diminuir esse poderio. Mas isso não quer dizer que a guerra vai acabar, não. Vai acontecer e vai ter que ser rápido, né? Ela vai ter que ser urgente. Vai ter que ser muito mais eficiente. Da mesma forma que a mineração é uma briga por eficiência, pelo melhor, a guerra vai ter que ser isso, para eficiência e atrás do melhor. Talvez seja assim um novo paradigma, né? Que assim não isenta ninguém de ter guerra, não isenta ninguém de ter que se defender, mas como o recurso ele acaba sendo mais escasso mesmo, né, que para financiar uma guerra, talvez essa guerra ela tenha que ser muito mais repensada, assim, digamos, porque uma guerra ela pode afundar um país. Na verdade, ela afunda um país, né? Porque você tem impressão de dinheiro, você gasta recurso humano, que são as pessoas que morrem na guerra, você começa a gastar energia fazendo, armamento, coisa do tipo. Então, talvez você com um recurso mais escasso, né, um dinheiro que às vezes você não consegue imprimir, você não consegue inflacionar, ou que é difícil o acesso, porque não é só você minerar mais, porque a dificuldade se ajusta e coisa do tipo, vai fazer com que, né, isso seja mais curto, mais estratégico, talvez, né? Olha, eu vou fazer uma investida em tal país. Eu entro, eu tenho 7 dias para ganhar. Se eu não ganhei 7 dias, pronto, encerra. Porque não tem mais recurso, entendeu? Talvez, né, se a gente migrar, né, para um padrão, digamos que seja o Bitcoin, vamos dar um exemplo do Bitcoin, aonde você tem isso, não vai ser só Bitcoin, mas ele vai mandar muito mais nas coisas, né? Talvez você tenha coisas com lastro em Bitcoin ou qualquer coisa do tipo. Você já não consegue inventar um negócio desse, entendeu? Você não consegue sair fazendo, vou sair fazendo guerra torta direito. Não dá, entendeu? Você fica mais limitado. É uma tese legal, até. Sei lá. Cara, a gente começou falando do raio-x da mineração e estamos falando de guerra, né? Mas não, tem tudo a ver justamente por causa dessa mudança repentina do Bitcoin com os ataques. Não, mas assim, é porque eu acho que se você for olhar, a questão não é sair de mineração e entrar em guerra. A questão é a gente sair, a gente estar em mineração e começar a permear assuntos que vão se aproximar disso. E não é a guerra em si, mas é a utilização da mineração para você manter uma hegemonia. Você consegue utilizar a mineração para você manter uma hegemonia a nível mundial quando você, minera X% dos bitcoins que é minerado em todo o mundo. Você consegue ter uma hegemonia, só que isso vai entrar num problema que a gente está falando, que é o seguinte: eu estou vendo que aquele país ali do lado, ele está minerando tantos por cento de Bitcoin do mundo. Se eu anexar ele,
eu consigo, né, ter mais um poder de barganha, eu consigo ter mais poder de mineração, eu consigo talvez fazer aquele esquema com as pools que a gente já comentou aqui, passar algumas transações que são mais afetas ao meu país, tentar jogá-las mais para frente, eu consigo mexer isso. Você não vai conseguir mexer na rede inteira, você não vai reverter transação, mas você tem um pouco mais de poder, entendeu? Às vezes essa pequena diferença de poder, às vezes vai fazer muita diferença lá na frente. A gente não consegue conceber isso ainda. Pois Então, é. assim, Pois é. é uma viagem, mas assim... Não, muito bem colocado, cara. A gente tem que... O futuro é muito incerto nesse sentido. Né? Acho que é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Acho que ficou um raio-x interessante desse atual cenário das criptomoedas, da mineração. É importante a gente trazer alguma coisa de vez em quando, porque, né, a coisa some, as pessoas param de falar e não é só porque não tem notícia positiva do tipo, tá pagando muito, vamos todo mundo minerar, que não deva ser noticiado, né? É bom a gente trazer como está o cenário, o que está mudando, o que não está, para as pessoas terem noção e muitas vezes até não caem em golpes, né? Que sempre que aparecer um espertinho aí, mineração de nuvem, host, não sei das quantas. Então, é bom a gente sempre falar para o pessoal ficar esperto, para ter uma noção de onde está o cenário, tá bom? Exatamente. E chegou até aqui, lembre-se, deixe seu like, deixe seu comentário, manda para aquele seu amigo que quer investir num negócio revolucionário de mineração, tá bom? E é isso, ficamos por aqui e tchau.